Bom dia a todos. Não foi gratuita a escolha do início da minha fala com a música do Cazuza. Eu acho que é uma música muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, o momento político do país. E, obviamente, como vocês podem ver, o título da minha fala está muito associado a essa música, né? Porque na música, o Cazuza fala de uma sociedade partida, né? Uma sociedade dividida, que é a sociedade brasileira. Bom, se nós temos uma sociedade dividida, obviamente isso vai impactar de alguma forma o planejamento. A gente não pode pensar um planejamento como uma ferramenta neutra à parte dos conflitos sociais. Então, sociedade dividida vai gerar um espaço urbano dividido, um espaço urbano que é influenciado por um planejamento que o divide, né? E é basicamente dentro dessa tensão que eu vou circular aqui hoje. O sócio do planejamento, no caso aqui, e vai ficar muito claro ao longo da fala, espero pelo menos, é o mercado. E é muito interessante quando a gente começa a analisar algumas dinâmicas do mercado imobiliário, porque a gente pode aprender muito sobre a cidade com o mercado. Porque o mercado planeja, o mercado pensa a cidade, porque ele está interessado em lucrar a partir dessa cidade. Meu trabalho, no caso, me apresentando aqui, né? Eu sou doutorando em Planejamento Urbano e Regional do Propur e meu tema de pesquisa é exatamente essa tensão entre planejamento urbano e mercado imobiliário. Ou seja, eu pretendo entender como é que funcionam as estratégias, como é que o mercado se apropria de determinados elementos da legislação para gerar, para produzir a cidade que lhe é interessante. Bom, além de doutorando em Planejamento Urbano, eu faço parte do grupo de pesquisa LEURB, que tem organizado os encontros, e sou arquiteto na Associação Saúde Criança, né, que é uma ONG, em que o foco das atividades da ONG é em crianças em vulnerabilidade social que moram nas vilas de Porto Alegre, sobretudo na Zona Norte. Enfim, a gente coordena o programa Moradia, que busca melhorar um pouco as condições de vida dessas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade. A minha fala vai circular, vai se dar nesses três momentos. Então, primeiramente, a gente vai, me parece que é muito importante trazer isso para uma discussão inicial, que é essa ideia da conceituação e os questionamentos associados a três elementos que, ao meu ver, são centrais quando a gente fala de dinâmica imobiliária ou de mercado imobiliário e a maneira como se dá essa relação com o planejamento urbano, que é a ideia de localização, infraestrutura e vizinhança. Bom, vamos usar um exemplo prático para introduzir essa questão. Eu moro na Zona Norte de Porto Alegre, próximo ao Terminal Triângulo. Ocupo uma localização na cidade. O meu trabalho como voluntário na ONG Associação Criança se dá no bairro Cristo Redentor, muito próximo ao Terminal Triângulo. Logo, para me deslocar da localização, da minha moradia, até a ONG, eu me aproprio de uma infraestrutura. Eu gero um impacto para a cidade. Agora, como se trata de localizações próximas, eu consigo me deslocar a pé. Então, é um tipo de impacto em relação à estrutura urbana. Mas o doutorado é aqui na URG, certo? É uma distância maior. Logo, eu vou utilizar uma infraestrutura muito maior. Eu estou impactando a cidade de forma muito mais profunda. Eu costumo pegar o T7 para vir para cá. Eu imagino que muitas pessoas pegam esse ônibus, que é normalmente o responsável por fazer essa articulação entre a Zona Norte e a URGS. Bom, então percebam, localizações diferentes estão relacionadas por infraestruturas diferentes. Isso gera valor, isso gera diferença no espaço. Agora, eu sou um indivíduo. Eu moro num bairro e a esse bairro está associado toda uma vizinhança. Ou seja, são várias pessoas que todos os dias de manhã acordam, vão para a parada de ônibus, pegam o seu ônibus, vão ao seu trabalho, aos seus estudos, enfim. Então percebam que, além das localizações e da infraestrutura que conecta essas localizações, nós temos vizinhanças associadas às localizações. Esse tripé, de certa forma, configura a ideia de valor
quando a gente fala de terra, de solo urbano. Então, no primeiro momento, a gente vai problematizar um pouco esses 3 elementos. Uma vez problematizados esses 3 elementos, a gente vai entrar numa questão, num breve resgate histórico do planejamento urbano em Porto Alegre, com o objetivo de construir uma crítica. Ou seja, entender como o planejamento, como o plano diretor, o atual plano da cidade, o PDD-UA, que o Daniel destacou na fala anterior, ele faz essa leitura dessa cidade que é contraditória, que é dividida, que tem os seus problemas. Né? Entender qual é a leitura e se ela tem correspondência ou não com a realidade socioespacial da cidade. Esse seria um segundo momento. E no terceiro, eu gostaria de convidar vocês a fazer um percurso pela cidade e entender as contradições que surgem a nível do território. Então, se no primeiro momento a gente está no nível mais abstrato da teoria, considerando esses 3 conceitos, no segundo a gente entra na crítica ao planejamento e no terceiro a gente entra no território. Então, a gente vai descendo, desde uma perspectiva mais abstrata até o âmbito mais concreto do território. Bom, primeiramente, então, essa questão da conceituação e dos questionamentos. A ideia aqui é fazer uma analogia entre cidade e mercado. Pensar a cidade como se ela fosse um grande supermercado. Né? Então, a gente tem a cidade, que é interpretada aqui como o mercado, e o mercado, propriamente dito, que tem uma estrutura própria de funcionamento. A ideia aqui é fazer o cruzamento, uma analogia entre esses 2 objetos, a cidade e o mercado. Percebam, qual é o produto que costuma ser mais vendido na cidade? São as casas, as moradias, os apartamentos. Eu vou até o mercado e compro o produto. No caso da cidade, é a casa. Eu estou usando, no caso do mercado, para fazer o estudo comparativo, o vinho. E não é só porque eu aprecio essa bebida. É porque se a gente pegar o vinho, ele é um produto onde tu encontra vinho por um determinado valor e vinhos por um valor muito alto. Ou seja, há uma diferença muito considerável entre o vinho mais barato e o vinho mais caro. Da mesma forma em que na cidade a gente consegue encontrar casas mais baratas e residências muito caras. Nós veremos que essas residências vão estar ocupando determinadas localizações, essas mais caras, enquanto as outras residências mais baratas vão estar ocupando outras localizações. Bom, então as casas na cidade estão localizadas nos bairros. Da mesma forma, já que nós estamos fazendo uma analogia, os vinhos estão localizados na adega. Ou seja, há uma localização muito específica dentro do supermercado para os vinhos. Não é à toa, né? É um produto diferenciado. Agora, os bairros na cidade, e aqui é o caso, estamos pegando o caso de Porto Alegre como exemplo, esses bairros vão ser conectados e vão ser acessados por infraestrutura. Então, se a gente pensar na imagem anterior, nas imagens anteriores, são pontos da Cidade Baixa, certo? Aqui atravessa Venezianos, aqui é uma via da Cidade Baixa. Né? Se eu estou saindo de Canoas e quero acessar a Cidade Baixa, esse é um dos eixos possíveis de eu utilizar. Ele tem uma infraestrutura que vai possibilitar o meu acesso até o bairro, no caso aqui é a Cidade Baixa. Da mesma forma, se eu quero chegar até a adega no supermercado, eu vou ter que acessar uma série de corredores que vão possibilitar que eu chegue até o lugar onde eu desejo, certo? Então, o supermercado, assim como a cidade, vão ter localizações diferentes que são acessadas por infraestrutura, no caso aqui são os corredores, certo? Muito bem. As infraestruturas, como nós vimos na introdução, a partir daqueles 3 conceitos, vão conectar as vizinhanças. Da mesma forma em que os corredores vão conectar as prateleiras do supermercado. Certo? E aí começa a surgir algumas relações muito interessantes.
Vocês já pararam, isso pode ser analisado a partir dos vinhos ou de qualquer outro produto. Como é que os produtos estão organizados na prateleira de um supermercado? Ou seja, na altura da linha da observação. Vocês já se deram conta que os preços mais altos estão nessa linha? E que há a tendência de os preços mais baixos estarem lá embaixo ou lá em cima? Claro, isso varia de produto para produto, mas na questão dos vinhos, isso fica claro, né? Sobretudo nesse caso aqui que eu estou trazendo para a discussão hoje. Então, prateleiras vão estar localizadas em níveis diferentes, que vão estar associadas a valores do produto diferentes também. Da mesma forma em que nós temos vizinhanças diferentes na cidade, que vão carregar valores, preços diferentes também. Bom, as vizinhanças agregam casas semelhantes, populações semelhantes. Então, nós temos a população que mora na Cidade Baixa, que tem um perfil, que é diferente do perfil da galera que mora no Moinhos de Vento, que é diferente do perfil do pessoal que mora no Cristo Redentor, na Zona Norte, que é diferente do perfil da galera que mora no Mário Quintana, no extremo da Zona Norte. Vizinhanças diferentes, localizações diferentes, valor diferente. Da mesma forma, na prateleira, nós veremos agregados vinhos com preços, com qualidades semelhantes. Agora, existem casas diferenciadas, que obviamente vão estar associadas a vizinhanças diferenciadas também. Certo? Vinhos diferenciados, prateleiras diferenciadas. Então aqui a gente tem uma ideia de valor, né? Esse daqui custa 100, esse 59, 79, 77,90. Para comprar uma casa, paga-se um valor, certo? Aqui nós temos uma casa que está sendo comercializada por essa imobiliária, da mesma forma que se paga um valor pelo vinho. E é nesse momento que começam a surgir as contradições, que estão tão associadas como ao supermercado, como à cidade. Quem pode, compra a casa com maior valor. Quem tem condições, compra uma residência de um valor maior, que apresenta mais qualidades, um maior número de atributos. Da mesma forma, quem tem condições não vai comprar o vinho de 59,49, vai comprar o vinho de 102, porque a princípio ele teria uma qualidade diferenciada, certo? Agora, tanto a cidade quanto o mercado, ela atende públicos diferentes, ou deveria, pelo menos, atender públicos diferentes. Então, existem os vinhos no mercado que custam R$ 28,90. São mais acessíveis do que o que custa R$ 100, ou mais de R$ 100. Da mesma forma que a gente vai encontrar casas, no caso aqui, né, a tendência é que essa residência aqui custe mais do que essa. Aquela lá tem 2 pavimentos, essa daqui é térrea, enfim. São casas diferentes com valores diferentes. Mas nós começamos a colocar alguns questionamentos em cima dessa relação. E a primeira questão que surge, é a mais óbvia delas, é a questão de renda. Então, para o consumidor que vai até o supermercado comprar o seu vinho, se o consumidor não possui condições de comprar a garrafa de vinho mais barata, ou seja, aquela, no caso, de R$ 28,00, o que ele faz? E se o habitante que está na cidade não possui condições de comprar a moradia mais barata oferecida para ele no mercado, o que ele faz? Essa questão de renda nos leva a uma questão de desigualdade. Ou seja, a tendência é que a diferença de renda produza uma diferença social entre as pessoas, uma diferença econômica. Então, o consumidor ele não tomará vinho ou beberá outra coisa no final de semana, infelizmente. Talvez o final de semana seja menos divertido, né? Agora, o que acontece com o habitante? Ele não pode deixar de morar na cidade. Ele está inserido nela.
Então, o habitante terá que ir para algum lugar adequado à sua faixa de renda. Mas ele não tem a capacidade de comprar a casa mais barata dentro do sistema que o mercado apresenta a ele. Desigualdade. A questão de desigualdade nos leva a uma questão de necessidade. O consumidor deixará de frequentar o supermercado para comprar garrafas de vinho, afinal de contas, ele não consegue pagar pela mais barata que o mercado lhe oferece. O habitante não pode deixar de frequentar a cidade, e ele irá buscar a moradia na informalidade. Qual é o problema dessa ação? E qual é o problema quando muitas pessoas têm que tomar esse tipo de decisão? Ou seja, não tenho condição de acessar a cidade formal, não tenho condições de comprar uma moradia no mercado formal. Tenho a necessidade, só tenho a possibilidade de morar na informalidade. O que acontece com a cidade, com as infraestruturas da cidade, quando um volume considerável de pessoas tem que optar pela segunda opção, por necessidade, né? Afinal de contas, a questão aqui é o valor de uso e não o valor de troca, que é a opção pela informalidade. Percebam que é uma questão de sobrevivência também. O consumidor não terá grandes perdas que afetem a sua sobrevivência se ele não conseguir tomar vinho no final de semana. Certo? Agora, o habitante da cidade terá grandes perdas que afetam a sua sobrevivência. Porque o indivíduo que só consegue acessar o mercado informal, ele vai ter um déficit de infraestrutura. Então, tendem a ser áreas que não têm uma boa infraestrutura de saneamento básico. São áreas que não são bem servidas com transporte público. Enfim, vários elementos da infraestrutura vão ser um grande problema para o indivíduo que mora na informalidade. A gente pode citar aqui alguns exemplos. Então, há várias vilas, ocupações irregulares, no bairro Mário Quintana, no Morro Santa Teresa, na área da Restinga. Ou seja, são vários pontos, normalmente periféricos, onde há déficits, há problemas associados à infraestrutura, não ao atendimento adequado. Bom, prioridades. O mercado visa, antes de qualquer coisa, a necessidade do lucro. Então, o indivíduo que é dono de um mercado, seja Carrefour, Zafra, não interessa, ele está interessado no lucro no final do mês. Se ele atingir esse objetivo, ele está satisfeito. Mas como é que a gente pode pensar a cidade dentro dessa problemática? A cidade deve, aqui está em itálico de propósito, visar antes de qualquer coisa a necessidade das pessoas. É isso que aparece na lei, é isso que aparece no Estatuto da Cidade, é isso que está na Constituição. Agora, é isso que de fato acontece? Como é que se dá essa associação entre planejamento e mercado imobiliário? Bom, aqui seria uma conclusão dessa primeira parte de caráter mais conceitual e dos questionamentos. A minha fala aqui está direcionada nesse sentido, ou seja, em defesa da regulação como forma de luta por justiça social. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês como discussão na manhã de hoje é que a gente não deve fazer pressão simplesmente no âmbito da gestão, da participação popular. Mas a gente deve fazer pressão sobre os instrumentos na sua base, na sua estrutura também. E isso é uma forma de luta social e é uma forma de luta social fundamental se a gente, de fato, quer uma mudança efetiva do sistema. Então, necessidade de se repensar a estrutura regulatória de produção da cidade. Ou seja, nós devemos repensar, afinal de contas, nós estamos passando pelo segundo momento de revisão do PDD-UA, do Plano Diretor da Cidade, e me parece que é fundamental a gente pensar na estrutura regulatória. Não pensar apenas no sistema de planejamento, não pensar apenas nos instrumentos de gestão, mas, afinal de contas, quais são os dispositivos de controle das edificações? Densidade, regime de atividades, taxa de ocupação, altura, como é que isso se relaciona e produz a cidade?
né? Essa deve ser uma das questões centrais na revisão do plano diretor e na participação também. Por quê? Porque a regulação urbanística é ela que define como a cidade é construída enquanto um todo. Isso é importante. Porque quando a gente vai nas reuniões do OP, por exemplo, as populações estão discutindo demandas do bairro, necessidades do bairro. Ou seja, são elementos específicos. São fundamentais? Sim, claro que são fundamentais para serem discutidos. Mas por detrás dessas especificidades, que estão associadas às demandas de cada bairro da cidade, nós temos uma estrutura acontecendo. E essa estrutura está lá no final do plano diretor, se nós formos folhear ele. Está lá nos anexos, está lá nas tabelas dos índices, né? Ou seja, no final das contas, é as tabelas do final do plano diretor, da lei, os anexos, são elas que viabilizam e constroem a cidade, que é feita pelo mercado. Então a gente deve, me parece, repensar toda essa estrutura, e não só uma parte dela. Os exemplos, então, os dispositivos de regulação valem para todo o território do município. E isso deveria estar associado às políticas públicas. Então, se nas reuniões do OP está discutindo demandas específicas de um bairro, se tu discutir índice de aproveitamento, tu vai estar discutindo toda a cidade. E me parece que esse é um ponto central. Porque se eu estou discutindo índice de aproveitamento, estou discutindo como a cidade é construída no Mário Quintana, no Moinhos de Vento, no Menino Deus, na Cidade Baixa e na Restinga. Porque esse é um dispositivo que vai aparecer nas unidades de estruturação urbana de todos esses lugares. Então, ao discutir esses instrumentos, eu estou discutindo toda a cidade. E esse é o ponto. Logo, a forma de materializar uma cidade mais justa é controlar a sua construção. Lefebvre já dizia isso, de uma forma mais abstrata e utópica, no direito à cidade, conceito que é retomado pelo David Harvey no livro As Cidades Rebeldes. A ideia de que direito à cidade não é só ter acesso à cidade, mas fazer parte da construção dessa cidade. Ou seja, eu devo ter o direito de influenciar na forma como a cidade é construída. E a gente sabe que da forma como se dá a construção hoje, as pessoas que detêm esse direito são muito específicas. É um grupo de privilegiados. E a gente tem que mudar isso de alguma forma. Problema, então, se este ponto não for motivo de disputa, ou seja, a maneira como eu controlo a produção e a regulação do território, não estaremos fazendo pressão sobre a regra do jogo. Porque o mercado imobiliário está sempre interessado em discutir a fórmula do solo criado, ou a possibilidade, no caso, de construir mais em um determinado terreno, ou seja, mudança no índice de aproveitamento, capacidade construtiva de um lote ou de um terreno. Porque isso vai impactar no valor, no final das contas. O mercado imobiliário monta um fluxo de caixa quando ele lança um empreendimento. E esse fluxo de caixa, ele começa desde o lançamento do empreendimento até a venda da última unidade, ou seja, ele tem um controle muito preciso do valor que está sendo investido naquele terreno e do valor que ele espera lucrar ao final de todo esse processo. O planejamento urbano deveria fazer a mesma coisa. Deveria pensar a cidade de forma relacional e na questão do valor da terra, no valor da terra urbanizada. Então, é aí que estão as regras do jogo. Segundo momento da fala, história e contexto. Se nós observarmos o atual plano diretor da cidade de Porto Alegre, esse mapa aqui é o mapa do modelo espacial que ele resulta no discurso do plano de uma série de estratégias. Nós temos lá estratégia de mobilidade, estratégia de estruturação urbana, estratégias de qualificação ambiental, estratégias econômicas. O resultado somatório dessas estratégias, segundo o discurso do plano de Porto Alegre, plano diretor, é esse modelo espacial, que divide a cidade em 9 macrozonas, segundo alguns critérios, que, ao meu ver,
são muito questionáveis. Por que são questionáveis? Porque essa leitura coloca num mesmo saco, num mesmo território, essas duas realidades aqui, ó, sem problematizar elas, sem tensionar essa diferença. Nós estamos falando aqui de um condomínio fechado no bairro Boa Vista, próximo ao Iguatemi, e de uma localidade que se chama Recanto do Sabiá, Timbaúva, Mário Quintana, extremo da Zona Norte, fronteira com a Alvorada. Ambos territórios localizados na cidade de Xadrez. Então, qual é a leitura que o plano tem feito das contradições socioespaciais da cidade? Como é que isso tem aparecido, né? É uma questão. Agora, a gente sabe que o plano de planejamento urbano da cidade não começou ontem. Tem uma história que é maior que um século. Então, nós tivemos lá no início do século XX os chamados planos de melhoramentos, em que a regulação do território não estava associada ao plano, mas sim a uma série de decretos, atos e normas que regulavam a maneira como a cidade era produzida. Plano de 38 é do Gladoche. Também tinha um comportamento semelhante ao plano de melhoramentos do Moreira Maciel, de 1914. Eram planos que estavam fundamentados no sistema viário, no saneamento, no embelezamento, na implantação de novos equipamentos urbanos. Só que a gente sabe que esse saneamento, esse embelezamento, esse sistema viário atendia uma população muito específica da cidade. Então, eram planos que estavam reduzidos à área central e suas imediações. Não consideravam os arraiais, né, que eram os bairros, a periferia da cidade naquele momento, como parte da cidade. Isso começa a mudar um pouco em 59, quando o plano vira uma lei e com essa lei, vem a regulação do território. O plano de 59, o grande mérito dele foi trazer para dentro do plano a ideia do zoneamento e de um regime de controle da forma como se constrói a cidade, com uma influência muito profunda do aspecto funcionalista do movimento moderno da Carta de Atenas. Ou seja, aqueles elementos, né, morar, circular, lazer, trabalho, enfim, foram variáveis da Carta de Atenas que foram consideradas para a estruturação e organização do plano de 59. O panorama começa a mudar um pouco, novamente, em 79, quando surge o PDD-UA, que tinha uma outra forma de estrutura. Nós temos aqui todo o território do município contemplado, né, porque no plano anterior, o de 59, ele se limitava até a terceira perimetral e, posteriormente, ele teve algumas extensões pontuais. Né, nesse mapa aqui fica claro. Né? Então, aqui é o limite inicial do plano, aqui são as extensões, mas percebam que toda uma grande área da zona sul da cidade não era contemplada dentro desse plano, coisa que é modificada a partir do plano de 79. Havia uma regulação, haviam critérios, né, que eram considerados nesse plano aqui também. Mas a situação começa a ficar mais problemática, de fato, nos parece, e aqui é uma fala do grupo de pesquisa LEURB, né. Essa leitura da cidade começa a se tornar mais fragmentada quando a gente chega nesse momento da história do planejamento, que é o momento de 1999, quando é instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Vamos ver as descrições do que diz respeito ao modelo espacial. Então, o território de Porto Alegre é definido no modelo espacial a partir da divisão do município em 9 macrozonas, como nós vimos anteriormente, classificadas no PDD-UA como conjuntos de unidade de estruturação urbana, que é o elemento territorial que traz o regime urbanístico de cada parte da cidade, com características peculiares quanto a aspectos socioeconômicos, paisagísticos e ambientais. Ora, não precisa ser nenhum gênio, nenhum pós-graduando, para perceber que aquelas duas realidades, né, a Alameda Paradiso, no Boa Vista, e o Recanto do Sabiá, no Mário Quintana, são realidades socioeconômicas profundamente distintas.
No entanto, elas constam na mesma macrozona. Não faz sentido isso. Como é que eu estou colocando dentro de uma mesma macrozona, a leitura de uma parte da cidade, duas realidades tão diferentes do ponto de vista socioeconômico? Qual é a capacidade que o poder público vai ter de enfrentar a distinção entre as duas, ou seja, promover uma cidade mais justa, tendo em vista que o principal instrumento de planejamento faz uma leitura equivocada dessa realidade? Então, o condomínio Alameda Paradiso é um condomínio fechado de casas localizado no bairro Boa Vista, na macrozona Cidade Xadrez. Este bairro concentra parte da elite de Porto Alegre. Então, nós estamos falando de uma área muito particular da cidade, que tem uma vizinhança muito particular. Ou seja, uma população muito específica mora ali. Já o Recanto do Sabiá corresponde a uma parte da Vila Timbaúva, no bairro Mário Quintana, também localizado na macrozona Cidade Xadrez. Agora, esse bairro, como nós podemos observar a partir da imagem, apresenta uma série de precariedades, além de conviver com um cenário de violência. Eu convivo um pouco com esse cenário de violência porque esse é um dos territórios que a gente costuma fazer as visitas domiciliares na ONG da qual eu participo. Então, se trata de uma briga diária entre traficantes de drogas, que parte dessa tensão se dá a partir de um grupo que tem o seu território no Mário Quintana e outro grupo que tem o seu território de atuação no município vizinho de Alvorada. Então, há uma disputa territorial entre esses dois grupos, de Porto Alegre, Mário Quintana e Alvorada, no bairro vizinho, que tensionam, que problematizam o cotidiano dessas pessoas. As pessoas ficam fogo cruzado, em função da disputa pelo território, comandado pelos traficantes de drogas. Agora, essa é a leitura que o plano diretor faz da cidade, a partir das 9 grandes macrozonas. Quando a gente olha o mapeamento de indicadores socioespaciais, e aqui nós temos população economicamente ativa e domicílios pobres, a gente começa a entender essas realidades de uma forma mais clara. A gente começa a entender que se trata de uma cidade dividida, de uma sociedade dividida. São duas cidades muito diferentes. E essa leitura não está aparecendo no plano diretor. Então, essa é uma das principais críticas que a gente tem feito ao modelo de planejamento de Porto Alegre. Então, a gente pode usar como referência taxa de alfabetização e os homicídios. Então, aqui a gente tem um indicador de educação e aqui de segurança. A gente pode falar de índice de desenvolvimento humano municipal, expectativa de vida ao nascer, questão da saúde. A leitura vai ser muito semelhante, com algumas variações, mas sempre vai ser possível reconhecer uma cidade que é atendida de uma forma adequada e outra cidade que não é atendida de uma forma adequada. Isso gera alguns questionamentos, certo? Ambos os territórios, tanto o Condomínio Paradiso como o Recanto do Sabiá, aqui destacados, estão localizados no corredor de centralidade Anita Nilo, que é essa área aqui, em cinza, que atravessa a cidade de Xadrez, começando as imediações da terceira perimetral, que define a cidade radiocêntrica, em direção à periferia, tocando o limite com Alvorada, município vizinho. O que isso significa? Porque nós temos uma realidade, o Recanto do Sabiá, localizado numa extremidade do corredor, enquanto nós temos o Condomínio Paradiso localizado no outro extremo, no extremo próximo ao centro. O que isso significa? Uma interação, uma intenção de aproximar os diferentes a partir do corredor, ou uma intenção de reproduzir a diferença? O que acontece entre esses dois territórios? O que acontece nesse meio de campo aqui, entre o Condomínio Paradiso e o Recanto do Sabiá, localizado na periferia? Bom, quando a gente olha a estratégia de estruturação urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade, a gente vai enxergar
os corredores de centralidades como essas grandes estruturas que apresentam uma série de objetivos, né, que estão presentes no discurso do plano. E os objetivos são esses. Então, no âmbito do discurso do plano diretor de Porto Alegre, os corredores de centralidade são espaços instituídos em 99 e definidos por duas vias estruturadoras, com a intenção de atenderem a uma série de objetivos, como tornar o transporte urbano mais eficiente, estimular a diversidade de usos, estruturar espaços abertos, estimular a densificação, estruturar uma rede de polos comerciais. Ou seja, até aí tudo bem. Ninguém teria um grande desacordo no que diz respeito a esses objetivos aqui, né? Todos estão conformes, uma cidade adequada, afinal de contas, nós concordamos que precisamos de um transporte público eficiente, diversidade de uso, ou seja, mesclas de uso, trabalho, habitação, serviços, comércio, dentro de um mesmo bairro, espaços abertos de qualidade e bem estruturados, densificação bem controlada, estímulo à densificação junto aos corredores de transporte, faz sentido pensar nessa lógica, e uma rede, né, de polos comerciais bem estruturadas. Mas, quando olhamos a realidade socioeconômica de Porto Alegre, a leitura se altera consideravelmente. Então é muito interessante quando a gente sobrepõe esses corredores, essas áreas territoriais da cidade, com o mapa de renda da cidade. Então surge uma outra realidade que não está presente no plano, ou que não aparece no plano. Então nós temos aqui no mapa de renda de Porto Alegre, e fica muito claro isso, uma concentração, um núcleo onde se concentra a alta renda da cidade, né? Que é essa área muito próxima ao centro histórico, onde a gente pode citar bairros como Moinhos de Vento até o Jardim Europa. Então, se trata de todo um território que é ocupado pela população de alta renda. Quando a gente sobrepõe esse território com o território dos corredores de centralidades, uma relação interessante surge. Percebam que os corredores eles contornam esse núcleo de alta renda e, de certa forma, encaminham o crescimento da cidade em direção a leste. Ou seja, a gente tem conhecimento a partir de uma série de trabalhos desenvolvidos aqui na academia, de que a direção de crescimento, ou na verdade a direção de deslocamento da alta renda da cidade se dá do centro no sentido leste. Então antes, a galera de alta renda que mora em Porto Alegre, morava nos altos da Duque, depois Independência, Moinhos de Vento. Se trata de um deslocamento que é territorial e é histórico ao mesmo tempo. E se nós formos interpretar os corredores de centralidade dentro dessa lógica histórica, econômica e social, nós vamos perceber que eles, na verdade, são as novas fronteiras, ou uma das novas fronteiras do mercado imobiliário na cidade de Porto Alegre. Percebam aí a associação precisa entre interesses do mercado e estruturas de planejamento urbano. Agora, como é que a cidade tem sido construída nesses corredores? Ou o que eles representam enquanto materialidade de fato? O que a gente tem observado, e isso é um trabalho que tem sido desenvolvido no grupo de pesquisa, é a produção de uma série de empreendimentos imobiliários nessas áreas territoriais. Empreendimentos de grande porte e que destoam, se nós fizermos uma comparação com o entorno pré-existente. Então, aqui nós temos, marcado em amarelo, o corredor Sertório Assis Brasil, definido por essas duas vias, mais ao norte. O corredor Nilo, Anitta Nilo, né? E aqui embaixo, em azul, o corredor Ipiranga Bento, também definido por duas vias estruturadoras. Bom, esses corredores vão apresentar regulações urbanísticas específicas, né? De forma geral, a gente vai ter esse panorama aqui. No âmbito do PDD-UA se destacam 4 dispositivos básicos de controle, que são a densidade bruta, regime de atividades, índice de aproveitamento e regime volumétrico. A cidade se constrói e é viabilizada a partir do cruzamento dessas 4 variáveis, digamos assim.
Agora, o que é a densidade bruta? Densidade bruta é a população prevista por hectare para as unidades de estruturação urbana. E aí já começa a surgir um problema, porque a densidade no plano do plano diretor da cidade não está associada ao lote, porque ela é bruta. Então, além da área privada dos lotes, a densidade bruta considera também as áreas de vias, as áreas públicas, as áreas de parque e de praças. Então, nós temos uma distorção da leitura de densidade, muito considerável aí, né? Porque nós podemos falar de áreas da cidade que têm mais infraestrutura, mais praças, e outras que têm menos infraestruturas e menos praças. Então, por princípio, o indicador é um instrumento de controle da produção que é questionável, porque ele não associa a densidade ao lote, ao espaço privado. Então, falar que existe a possibilidade de densificar até 385 habitantes por hectare é a mesma coisa na proporção do que falar que a cada 100 metros quadrados de cidade, né, no caso das partes das cidades que têm essa regulação aqui, nós estamos falando de 3,85 habitantes. Ou seja, é uma densidade que, a princípio, está ok. Agora, como é que isso está relacionado ao espaço público e à ideia de infraestrutura? Isso não aparece como questão, como problema. Regime de atividades. Ordenamento das atividades para uso do solo urbano a partir de diferentes zonas de uso. Então, nós temos as áreas predominantemente residenciais, as mistas, as áreas predominantemente produtivas, áreas de interesse cultural e uma série de outras definições associadas às várias atividades da cidade. Quando nós observamos os corredores de centralidades, todas ou grande parte das áreas desses corredores dizem respeito à atividade mista, em que é possível tanto construções residenciais, comerciais, de serviço e até mesmo industriais, dependendo do porte. Então percebam que naquelas áreas territoriais apresentadas, esses corredores, nós temos a possibilidade de ocupá-los, ou o mercado tem a possibilidade de ocupá-los, com uso misto. Nós veremos que isso abre as portas para uma estratégia muito interessante do mercado. Logo a seguir. Bom, falamos um pouco sobre as atividades. Índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento, então, definição, é o fator que define a área de construção adensável de um lote, a partir de sua multiplicação pela área do terreno. Então, se o índice de aproveitamento é 3, e o índice máximo nessas áreas territoriais, que são os corredores de centralidade, o índice máximo, considerando já o solo criado, é índice 3, eu tenho a capacidade de multiplicar em 3 a área do terreno para ter como resultado a área da minha área total de construção. Então, se eu tenho um lote de 300 metros quadrados, que é um lote padrão, de frente 10 por 30, eu tenho a possibilidade, e se ele tem um índice de aproveitamento 13, eu tenho a possibilidade de multiplicar a sua área por 3 e chegar na área total construída de 900 metros quadrados. Então, posso construir um prédio somando todos os andares de até 900 metros quadrados. Claro, considerando recuos, limite de altura e taxa de ocupação, que são os próximos indicadores a serem considerados que diz respeito à regulação urbanística. O regime volumétrico, ele é o cruzamento entre duas variáveis, a altura e taxa de ocupação. Então, variável composta pela taxa de ocupação, que é a relação entre projeção da área construída e a área do terreno de implantação. E a altura máxima, que é a distância vertical entre a referência de nível, a base do terreno, da edificação, e o nível da parte inferior à laje do último pavimento. Essa é a altura que é estabelecida no plano diretor. Então, pegando como exemplo o lote de 30 metros, de 300 metros quadrados, se eu tenho uma taxa de ocupação de 75 metros quadrados, de 75%, eu posso ter uma ocupação da área do meu terreno, que é de 300 metros quadrados, de até 225 metros quadrados. Isso aqui é 75% dos 300, que é o 100%.
E a altura, e esse é um padrão muito recorrente dos corredores de centralidade, ou seja, essa possibilidade de chegar até 52 metros de altura, me dá um edifício de em torno entre 17 e 18 pavimentos, dependendo do pé direito. Então, essa é a regulação urbanística padrão da cidade, e eu trouxe aqui alguns números que estão diretamente associados aos corredores de centralidade. Então, é muito comum a gente encontrar áreas desses corredores que são mistas, que têm índice de aproveitamento 3, que tem altura que possibilita até 52 metros, edificações de até 52 metros, e densidades brutas de 385. Então, aqui é basicamente um mapeamento desses números, no caso aqui é densidade, nos corredores. Então, nós percebemos que temos aqui uma variação, e nós temos nos corredores diferentes áreas, com diferentes densidades previstas pelo plano diretor. Aqui as atividades, percebam, né? Em cores quentes nós temos as atividades mistas, de nível 1, 2 e 3. É basicamente dessa forma que o território é ocupado, né? As alturas, aqui nós temos índice de aproveitamento, o máximo. Então, mais uma vez, grande parte do território dos corredores, né, é índice de aproveitamento 3. Nós veremos que isso tem um impacto direto depois na paisagem, na maneira como o território vai se transformando ao longo do tempo. E as alturas, 52 metros, praticamente em quase todo o território dos corredores, com exceção dessa área aqui, que é 42, e dessa pequena área aqui, ó, e é impressionante o contraste, porque a altura, nesse caso aqui, ela é de apenas 9 metros. E é interessante problematizar essa área aqui, porque percebam, é uma das áreas, no corredor aqui no caso Anitta Nilo, que está mais próxima ao centro, certo? Então ela é muito bem atendida pela infraestrutura. Não faria sentido eu densificar essa área, já que ela está associada a uma estrutura e a uma área de fácil acessibilidade ao centro. Ou seja, não faz mais sentido eu verticalizar nesse ponto, ao invés desse ponto, ter mais pessoas morando aqui do que aqui. Não faria sentido. Por que, então, eu tenho um regime que estabelece 9 metros de altura aqui, e aqui eu tenho um regime que estabelece 52 metros de altura? Não devia estar invertida essa lógica? Pergunta: quem é que mora aqui? O que vocês acham? Essa área aqui, pessoal, é a área do condomínio Paradiso. Um daqueles 2 casos que eu apresentei logo no início. Ou seja, se trata de uma população muito específica, de uma vizinhança muito específica que não quer ser incomodada. Então percebam, se um empreendedor imobiliário decidir, por algum motivo, fazer um espigão de 18 metros nessa área aqui, tu vai estar roubando a privacidade de uma série de condomínios de alto padrão horizontais, de casas. Então, o planejamento urbano está muito bem associado às dinâmicas de organização do território, no que diz respeito à renda, a perfil socioeconômico. É por isso que nessa área aqui não tem a previsão de construções de grandes empreendimentos. É uma área que está congelada, porque se trata de uma população exclusiva. Então percebam, o plano diretor beneficia algumas populações em detrimento da eficiência da cidade. Porque nós vimos que faz muito mais sentido eu verticalizar numa área que tem infraestrutura, que está próxima ao centro, e não verticalizar por uma ocupação mais horizontal em área mais distante, onde existe pouca infraestrutura. Simulando a forma urbana. Então, qual é o resultado que a gente tem enxergado na cidade a partir do cruzamento daquelas 4 variáveis, ou seja, densidade, regime de atividades, índice de aproveitamento e regime volumétrico? O que a gente tem visto é esse padrão produzido pelo mercado imobiliário. Esse é um empreendimento que está sendo realizado ao lado do Terminal Triângulo, na zona norte da cidade. Então perceba, é um grande condomínio fechado, com torres de até 18 pavimentos,
porque nessa área se pode verticalizar até 52 metros. Nós temos aqui uma ocupação mista, só que não é uma ocupação mista que está voltada para a cidade. É uma ocupação mista em que tu tem as torres residenciais, as torres comerciais e lojas, né, aqui uma torre de serviços, perdão, e aqui lojas comerciais. Então tem uma combinação de uso, uma combinação mista, mas que está voltada ao atendimento de uma população específica. Né? Então, da mesma forma, nós temos esse empreendimento se apropriando da taxa de ocupação e da densidade também para produzir, né, esse tipo de produto imobiliário. Né? Vocês já deram uma olhada na peça publicitária desse empreendimento alguma vez? Levanta a mão quem já viu. É. Acho que vale passar um videozinho, então. É muito significativo. Oi, família. Todo mundo pronto para a festa da Valmarias? Vai ser na Cisne, do lado do Terminal Triângulo, na frente da Praça Parque Lindóia. Bem logo. Mãe, conseguiu comprar os presentes? Sim, comprei aqui na loja da frente. E aproveitei para comprar mais uns docinhos. E o teu pai, já saiu do trabalho? Oi, amor. Tô saindo agora. Vou encontrar o tio Lucas no Meeting-Space e vamos juntos. Só pegar o elevador que estamos em casa. Bom, esse é o modelo imobiliário que tem sido lançado na cidade, né? Então, o que a gente observa aqui? Se trata de uma vizinhança específica, uma vizinhança que está localizada dentro dos muros, certo? Então, não há necessidade alguma dessa família sair desse empreendimento. O pai trabalha nas torres, a mãe faz as compras dela nas lojas da frente. Ou seja, a família tem uma infraestrutura condominial que atende às suas demandas cotidianas. Agora, em momento algum, nenhuma das pessoas da família citou onde é que mora a tal da avó Maria. Né? Alguém se perguntou onde é que mora essa senhora? E em relação ao tal do tio Marcelo, né? A questão não é que ele não mora em Porto Alegre, não, ele não mora no empreendimento. Esse é o ponto. Né? Bom, enfim, é esse modelo que a gente tem produzido enquanto cidade. Né? Bom, a gente deu até agora aqui uma caminhada, tanto pelas questões teóricas de conceito, como a questão do planejamento propriamente dito, que diz respeito à estrutura de regulação, mas é importante ver como é que isso está acontecendo a nível do território, ou seja, no chão. Né? E é basicamente isso que nós vamos fazer agora, pegando como área a ser aprofundado o corredor de centralidade Anitta Nilo. Então a ideia é percorrer essa grande linha territorial, começando pelo entorno imediato desses condomínios horizontais de alto padrão, até chegar na periferia. Ou seja, entender como é que funcionam as dinâmicas territoriais, porque percebam, como nós vimos no mapa anterior, o regime urbanístico, tirando a área dos condomínios de luxo daqui do início do corredor, tende a apresentar uma certa homogeneização da área. Ou seja, o mesmo índice de aproveitamento, a mesma taxa de ocupação, um mesmo regime de atividades. Mas nós veremos, a partir das imagens de satélite do observador, que se trata de populações profundamente diferentes, com demandas diferentes, com necessidades diferentes, que não estão sendo consideradas no plano diretor. Então, percebam, esses corredores, esse corredor em específico, ele está organizado em uma série de unidades de estruturações urbanas. Cada unidade de estruturação urbana tem um regime próprio. Né? Tem as suas subunidades com seus regimes. Muito bem. Só que cada área dessas vai, digamos, delimitar uma vizinhança específica. E é basicamente isso que a gente vai olhar agora. Quais são essas vizinhanças? Considerando como pressuposto a ideia de que se trata de um eixo de deslocamento da alta renda de Porto Alegre.
é um dos eixos de deslocamento da cidade, que diz respeito à alta renda. A gente pode falar um pouco de algumas dinâmicas associadas à Zona Sul, né? Ou seja, populações que têm migrado para a Zona Sul, de alta renda, a partir de condomínios mais horizontais, mas a Zona Norte a gente pode trazer o corredor Anitta Nilo como um dos possíveis vetores de deslocamento dessa população em específico. E tem uma questão que surge quando a gente pensa em deslocamento populacional. Porque se alguém entra no território, né, nós temos que considerar em que momento essa pessoa entrou. Então é interessante perguntar quem é que chega antes e quem é que chega depois, em cada uma dessas unidades de estruturações urbanas. Percebam, como nós vimos naqueles mapas de indicadores socioespaciais, o que está sendo problematizado aqui são populações que têm características socioespaciais muito distintas. E nós veremos que há uma tendência de sempre o pobre chegar primeiro. E depois vem o rico e expulsa o pobre para uma situação imediatamente posterior. Então é uma dinâmica que se repete no território, e no caso dos corredores de centralidade, isso não é diferente. Então, prestar atenção nos padrões, isso é importante, né? Tanto formais como os informais, que vão surgindo ao longo do tempo nessas áreas da cidade. Então, começando a partir daquela área onde está localizado aquele condomínio horizontal de casas, a situação em 2002 era essa. Percebam que não há nenhuma grande transformação do miolo dessa área aqui, né? Mas a gente pode observar alguma mudança ao longo da Carlos Gomes, ou seja, grandes áreas vazias passaram a ser ocupadas, né, por empreendimentos de grande altura, que é um exemplo, né. A questão é que, quando a gente entra para dentro do território dessa área, a gente pode identificar duas localizações muito distintas, com vizinhanças muito distintas. Então, nós temos uma população que já estava lá em 2002 e outra população, localizada aqui no ponto azul, que só chega depois desse ano. Ou seja, dentro, né, do plano diretor da cidade de Porto Alegre, já que o plano é instituído em 99. Então, essa população em vermelho já estava lá antes da institucionalização do plano. E essa população em azul chega depois do plano. Quem são eles? Essa é a população residente, né, nessa área antes de 2002. Então, para quem não conhece, é uma pequena vila bem estreitinha que está localizada atrás do Country Club da cidade de Porto Alegre. Eles estão aqui há muito tempo. Muito tempo. Antes dos condomínios de alto padrão chegarem nessa área. Acontece que, com o passar do tempo, a área foi sendo ocupada, continua sendo ocupada, por essa forma urbana aqui. Então, são condomínios exclusivos, de caráter mais horizontal, de alta renda. Ou seja, a população pré-existente, que chegou antes, pobre, é obviamente pressionada pelo mercado, por uma questão de valor, né? Porque é muito difícil tu morar numa área dessa, tendo em vista em que tu não tem renda, suporte de renda suficiente para se manter. Então, se a expulsão da área não for violenta, ela vai ser via gentrificação. Vai ser branda, vai ser as famosas expulsões brancas, né? Próxima área, que corresponde basicamente a todo o entorno, ao contorno do Country Club de Porto Alegre. Uma área muito valorizada por uma população específica, né? Então, mais uma vez, se nós observarmos a área territorial, né, nessa unidade de estruturação urbana, não sofreu grandes transformações, mas o entorno imediato dela, a gente consegue observar, sobretudo nessa área aqui, muitas mudanças, né? Nós temos, mais uma vez, uma população de caráter mais pobre, que já estava aqui em 2002, e provavelmente muito antes da imagem de satélite também, e uma nova população que chega nos anos 2000, né? Chega depois do plano. Então, essa é a ocupação irregular.
Para quem costuma frequentar o shopping em Guatemi, é muito comum se acessar o shopping através da Avenida João Valig. E para chegar na avenida, uma das formas é tu ir pela Nilo e tem uma hora que tu tem que fazer um contorno, onde tu se depara com essa realidade, para conseguir logo em seguida acessar a Avenida João Valig, que dá acesso ao shopping. Então essa população aqui está nesse lugar há um bom tempo. Agora, essa população aqui é recente. E percebam, esse modelo de cidade está de acordo com as regras do planejamento. Ninguém pode dizer que isso daqui é ilegal. Está dentro da lei. Está dentro daquele regime, 52 metros de altura, provavelmente esse prédio deve ter os seus 16, 17 andares, ocupa uma área considerável do lote, uma estrutura gigantesca em comparação com o entorno imediato, que tem um caráter mais horizontal, um entorno pré-existente. Então essa é a população que não existia nessa área em 2002. Essa daqui é a unidade de estruturação urbana que passou pela maior transformação. Porque em 2002 ela era um grande vazio urbano, que segundo o plano de 79 deveria ser parque natural. Só que em função de uma série de mudanças na lei, uma série de decretos, que culminaram com a instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade em 99, a gente tem essa realidade, que é a realidade do Jardim Europa. Ou seja, antes, em 2002, nós tínhamos só o Shopping Guatemi, antes das ampliações, e o Shopping Bourbon Country, certo? Com o passar do tempo, e é interessante ver esse percurso histórico com outras imagens, as imagens intermediárias entre 2002 e 2018, porque o parque surge primeiro. Não é à toa que ele surge primeiro, porque ele é parte do produto imobiliário. Surge primeiro o parque, começam a surgir os estandes de venda ao redor do parque, ao redor do shopping, e as construtoras começam, então, a construir o conjunto de torres, de condomínios verticalizados, que fazem a volta no parque. Então, essa é uma das unidades de estruturações urbanas desse corredor, que passou por uma das maiores transformações. Agora, mais uma vez, nós temos duas populações muito distintas, que ocupam esse mesmo território. Percebam, essa lógica se repete ao longo dos corredores, porque são áreas, se a gente olhar aquele mapa de renda, em que historicamente eram ocupadas, ou ainda são ocupadas em alguns pontos, por população de baixa renda. Então, tem esse choque entre um perfil diferenciado de população de alta renda e populações mais vulneráveis, mais precárias. Então, essa vila aqui já estava lá em 2002. Agora, esse cenário de plano de fundo não existia em 2002. Essas torres, sobretudo essas daqui, surgiram nos últimos anos. Para quem costumava, digamos, passar por essa área aqui no início dos anos 2000, quando sequer se pensava que a área seria ocupada, quer dizer, algum grupo já tinha já tinha consciência de que isso ia acontecer, um grupo bem específico. Mas quem circulava nessa área aqui antes dos anos 2000, era possível encontrar tambos de leite aqui, vacas pastando. É impactante a transformação que se deu nos últimos 15, 20 anos nessa área. Então, essa é a população recente da área. Ou seja, torres de alto padrão ao redor do parque. Se trata de todo um produto imobiliário vendido pelo mercado. Nós temos condomínios fechados, o parque cercado. O parque é estratégico, porque ele livra a vista. Então, não é à toa que a localização do parque está no centro, porque ele libera a vista das torres. Ou seja, o indivíduo que mora aqui não quer olhar para dentro da torre do outro. Agora, se a gente pega torres do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estão bem próximas uma das outras, certo? Dá para conversar com o morador da torre do lado. Agora, isso não é nem um pouco interessante para a galera de alto padrão, certo? Então, o parque é estratégico, ele libera a vista.
próxima área. Então, mais uma vez, a gente observa que a transformação impactante. Nessa área aqui, a gente não tem grandes mudanças também, né? Então, o mercado vai atuando por faixas, né, conforme as estratégias desenvolvidas, né? Então, mais uma vez, a gente tem duas populações, uma que já estava lá, e isso é bem interessante, porque essa unidade de estruturação urbana corresponde, parte dela, ao território da Vila Jardim, que é um loteamento de classe média baixa, se eu não me engano, da década de 50, entre a década de 40 e 50, na cidade de Porto Alegre, né? E o interessante dessa vila, que ela tem um traçado de cidade de jardim, então ele é concêntrico, né, círculos, e havia na proposta inicial do loteamento uma série de passagens de pedestre no miolo das quadras. Bom, hoje em dia essas passagens de pedestre são ocupadas de forma irregular, e uma dessas formas é essa daqui, ó. Então, uma pequena ocupação no miolo da quadra. Certo? Agora, o que tem surgido no entorno imediato dessas ocupações é esse panorama aqui. Percebam que o padrão mudou. Não é mais as torres de alta renda, de alto padrão. Isso aqui é para uma classe média, né? Então, é um outro tipo de nicho mercadológico, né? Mas o modelo, a volumetria é a mesma. Condomínios fechados, murados ou cercados, com toda uma infraestrutura interna ao empreendimento, né? É interessante, se vocês prestarem atenção no plano de fundo, ó, estão lá as torres, ó. Então, essa tensão entre a formalidade e a informalidade é constante, é recorrente na cidade. Próxima unidade de estruturação urbana. Então, mais uma vez, aqui nós observamos uma transformação, sobretudo nesse ponto aqui, com condomínios verticais ao lado de condomínios horizontais, né? Então, ocupando o que era antes um vazio urbano. Então, a população que chegou depois, a população que já estava, no caso aqui bem na borda da unidade de estruturação urbana. Então, essa era a população que já estava lá. Essa população que está chegando, porque não foram vendidas todas as unidades ainda desse empreendimento. Então, mais uma vez, se trata de uma classe média. Mas a atenção é sempre a mesma. Nós estamos falando de uma população pré-existente que tende a ter um perfil precário, socioeconômico precário, e uma população posterior, né, com um perfil social diferente. Às vezes é alta renda, às vezes é classe média, às vezes é classe média alta, depende da localização. Então, continuando a nossa caminhada, percebam que, ao longo do percurso por esses corredores, os vazios urbanos vão aumentando, né? Então, nós tivemos anteriormente, nós passamos por unidades de estruturação urbana mais consolidadas, mais ocupadas, né? Então, essa daqui tem uma grande área desocupada, que ainda permanece. Mas percebam que essa área informal e esses loteamentos estão surgindo aqui aumentaram, né? Então, há uma mudança considerável na paisagem nesse local também. Não é tão impactante como o caso do Jardim Europa, mas tem o seu impacto também sobre o ambiente natural. Então, mais uma vez, a população que chegou antes e a população que chegou depois. Então, essa é uma pequena vila, né? Esse é um dos últimos becos da vila, que já estava lá em 2002. Agora, a galera que mora nesses condomínios horizontais de classe média, e até eu não sei se isso daqui é legal, na verdade, né? Porque tem várias, se a gente olhar o traçado, né? Aqui não vai dar para ver porque está... Mas é como se tivesse sido fechada a rua, né? Colocado uma cancela, se bloqueando o acesso. Então aqui a gente tem uma série de lotes que é vendido e comercializado, uma população também exclusiva, que é diferente dessa. São vizinhanças diferentes, mas que compartilham o mesmo território, né? E é aí que está a tensão, é aí que está o problema, né? Então aqui para quem conhece, o Mário Quintana é o parque, fugiu o nome agora,
Chico Mendes, isso. Então, o que caracteriza essa área? Nós temos a grande área do parque, parte da área do parque é ocupada por habitação irregular, agora uma outra área está sendo ocupada por empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Então percebam que nesse caso a cidade formal toma uma outra forma. Não é mais o alto padrão, não é mais a classe média alta, mas é um outro perfil. Faz parte do mercado também, do mercado formal. E é nesse ponto que surge a tensão entre quem chegou antes e quem chegou depois. Então, aqui nós temos um contexto muito precário, muito frágil, porque nós temos esse córrego que atravessa a vila. Então, percebam, nós temos muitas tensões nessas áreas, muitos problemas. Porque o que existia antes de tudo isso era o rio, era o córrego. A população irregular chega de forma precária, porque a única área que ela tinha para ocupar é as sobras, e logo depois da população de baixa renda, precária, chega o mercado formal. E esse mercado vai fazendo pressão, vai empurrando essa população para mais adiante. Então, mais uma vez, é um perfil diferente dos anteriores, que diz respeito à cidade formal, mas o modelo, a volumetria é muito semelhante. Ou seja, a disposição, a configuração urbana é a mesma. Ou seja, são condomínios fechados, obviamente a infraestrutura interna desse é bem inferior à infraestrutura daquelas torres de alto padrão, mas o modelo de cidade é o mesmo. Então, chegando já no final do corredor, nós temos mais uma vez a vila, e nesse caso aqui é um loteamento. Então percebam, o mercado imobiliário ele vai tomando de diferentes formas, conforme a localização, conforme a situação que lhe é apresentada. Mas o interessante é que essa mesma área aqui tem um regime que é idêntico ao regime do Jardim Europa. Ou seja, é possível, se eu quiser, se eu sou um agente do mercado imobiliário, eu construir uma torre de 18 andares aqui. Eu posso. O plano permite. Agora, por obviedade, nenhuma pessoa do mercado, ou nenhum agente de mercado vai ser louco o bastante para fazer isso nesse contexto. Ou seja, não é um momento ainda. Mas no futuro, não muito distante, é isso que vai estar acontecendo. Ou seja, essa casa não existirá mais e no seu lugar vai existir uma torre. Porque o mercado promove isso, promove o deslocamento, promove a reorganização, a reestruturação da cidade, porque ele lucra, ele obtém capital com isso. Ele acumula, concentra, desconcentra, promove mudanças, e dentro dessa lógica, ele vai lucrando com a destruição e com a reconstrução da cidade. Já estamos chegando no final. Então, mais uma vez, ocupações precárias. E essa imagem é muito interessante, ela é um pouco sintomática de todo o processo. Ou seja, os empreendimentos não chegaram ainda, mas nós já temos a retroescavadeira abrindo as ruas. Ou seja, a cidade formal vai se aproximando da informalidade. E nessa dinâmica, ela vai reinventando, reestruturando o espaço. Última unidade de estruturação urbana desse corredor. Então, nós temos esse panorama anterior, então é uma paisagem natural. E quem chega depois, nesse caso, é a informalidade. Então, nessa área da cidade, o mercado formal ainda não chegou. A tensão, nesse caso, é entre a paisagem natural e as ocupações irregulares, que dividem o espaço, que dividem o território. Bom, qual é o interessante de todas essas realidades que estão concentradas e acumuladas nessas áreas territoriais de Porto Alegre? Porque percebemos, se a gente agrupar todas as áreas, todas as realidades antes de 2002, a gente percebe diferentes níveis de informalidade, diferentes níveis de precariedade. Mas todos os contextos são precários, de alguma forma. E as realidades que vieram depois, isso é interessante, mercado formal, com diferentes padrões, para atender diferentes demandas
populacionais, diferentes perfis, né? Então nós temos a galera que mora ali nos condomínios horizontais, próximo ao Country Club, algumas torres que vão surgir no entorno do Country Club, as torres do Jardim Europa, alguns empreendimentos de classe média alta no entorno da Vila Jardim, alguns empreendimentos de classe média já no bairro, se eu não me engano, ali é Ituçabará, ou Passo das Pedras, né, já na Zona Norte, alguns condomínios fechados de classe média, empreendimentos Minha Casa Minha Vida, loteamentos regulares e a nova perspectiva do que alguns chamam de progresso e eu chamo de retrocesso. Bom, a questão é que essas duas realidades, a formalidade, a cidade formal, né, e a cidade informal, elas estão cada vez mais próximas. As fronteiras estão cada vez mais próximas. E isso gera tensão. Porque, percebam, nós estamos falando de valor. Não é interessante para quem mora nessas torres ter essa população como vizinho. Esse é o ponto. A questão é quem é que tem poder para expulsar quem aqui? Ou seja, quando o ocupante não possui renda, ele aparece como um invasor. Agora, se o ocupante possui renda, no caso aqui as torres, ele representa o progresso, o desenvolvimento, né? Quem chegou antes será expulso em algum momento, sobretudo se essa população for precária, vulnerável, independente do tempo e do vínculo com o lugar. Então essa população pode estar localizada aqui há décadas, como realmente está. Então ela é contemporânea à Vila Jardim. Percebam, o loteamento foi implantado na década de 50. Essa população, então, está localizada nessa área da cidade há muito tempo. As torres chegaram nos últimos 10 anos. Agora, quem é que vai ser expulso? É óbvia a resposta, né? Segundo, obviamente, a lógica capitalista do lucro, do dinheiro, da produção do espaço. Como alterar essa dinâmica perversa? Ou seja, o que a gente pode fazer a partir da ferramenta do planejamento urbano, que nesse caso se associa ao mercado imobiliário, na produção da cidade? Como é que a gente consegue dar uma resposta, né, coerente, buscando justiça social, dentro de contextos como esse? O que leva a alta renda a morar em outro lugar? Essa é uma pergunta muito importante, que o mercado se faz, mas o planejamento não. O que leva uma população que mora no Moinhos de Vento a decidir se mudar para o Jardim Europa? Por que ela se muda? Não é uma necessidade habitacional, porque ela já mora numa área muito bem infraestruturada, no caso, Moinhos de Vento. O que leva uma população que mora, então, no Moinhos de Vento se mudar para o Jardim Europa, por exemplo? Um produto inovador. Ou seja, algo que gere uma diferença ainda maior. Algo que represente status, algo que represente algo de diferente em relação ao contexto anterior. Então é chique morar próximo do shopping, é chique morar na frente do parque. É isso que tem sido vendido. É isso que empreendimentos como o Jardim Europa vendem para as pessoas, de forma a provocar esse deslocamento. Porque percebam, não há tanta demanda a ser atendida assim, em Porto Alegre para alta renda. Então, para essas torres serem ocupadas, populações de outros lugares, de outros bairros de alta renda da cidade, têm que se deslocar no território. E isso, como nós vimos antes, é uma dinâmica que é histórica. Né? Ela acontece ao longo do tempo. Então é fundamental que eu tenha um produto diferenciado. Da mesma forma, nós vimos a peça publicitária, né? Aquilo ali está sendo vendido não só um empreendimento, mas um estilo de vida diferente do anterior, né? Da pré-existência. Então está aqui, ó. Essa é uma imagem, já tem algum tempo mas ela é uma imagem publicitária que vendia uma série de empreendimentos, né? É muito interessante nós nos atentarmos para os nomes, né? Então, Jardim Europa não é um nome gratuito. Então, muitos empreendimentos estão associados a nomes
que estão relacionadas a um contexto europeu. Então, o nome das coisas está muito associado ao produto que é vendido. Então, o Jardim Europa é um bairro que se localiza, então, nesse corredor, corredor Anitta Nilo. E o interessante é ver a tensão entre a regulação urbanística antes do plano de 99 e depois do plano. Percebam, no plano de 79, no PDDU, como nós vimos, a área que corresponde hoje ao Jardim Europa era uma área destinada a uma unidade territorial funcional, uma área de parque natural, área de preservação ambiental. Ou seja, não deveria existir um shopping center ali. Primeiro ponto da história. Acontece que no início da década de 80 se lança um decreto, o Daniel apresentou parte dessa história, né, que viabiliza a implantação do shopping center. Né. Depois, em 99, se tem a institucionalização do plano diretor, do novo plano, onde se cria todo um regime urbanístico próprio para essa área, que é esse daqui. O interessante é ver isso dentro da história. Né? Percebam como o mercado planeja a cidade. E esse é o ponto central aqui. Se o planejamento urbano, da forma como a gente conhece, não dá conta de controlar o crescimento da cidade, o mercado controla esse crescimento, conforme seus interesses. Né? Então, existe alguém planejando a cidade. E esse alguém não é o poder público. Olhem só, inauguração do Shopping Center Iguatemi, 83, e oficialização do bairro Jardim Europa, 2006. Se trata de um arco histórico de mais de 30 anos. Isso é planejamento de longo prazo. É tu pensar a cidade com um horizonte longo, horizonte amplo. Ou seja, aconteceu nesse tempo uma série de mudanças, tanto a nível do território, como a nível da legislação. Então, aqui, a mudança no planejamento urbano da cidade, cai o PDDU e entra o PDDUA. 2001, inauguração do Bourbon Shopping Country. 2002, a aprovação, lei, do loteamento Germânia. 2006, inauguração do Parque Germânia, começo da construção dos condomínios verticais. Então, se trata de vários passos tomados, né, a partir da associação entre mercado imobiliário e planejamento urbano. Primeira revisão do plano, 2010, e 2016, oficialização do bairro Jardim Europa como bairro oficial, né, da cidade de Porto Alegre. Antes não era, antes ele só era uma peça publicitária. Bom, dentro dessa dinâmica, o que a gente está trazendo aqui como uma solução possível, né, ou esperada para controlar um pouco essa ânsia, essa dinâmica perversa de reconstrução da cidade por parte do mercado imobiliário? Uma nova proposta regulatória. Então, percebam, é preciso regular de forma relacional, da mesma maneira como o mercado explora a cidade. Então, o mercado, quando ele lança um empreendimento, ele pensa em todas as relações que aquele empreendimento tem com a cidade, porque isso vai gerar valor para esse empreendimento. Ele só vai conseguir vender esse empreendimento porque ele vai estar associado a uma localização. E essa localização, a partir das infraestruturas, vai estar relacionada a várias outras localizações. É isso que garante valor. Claro, nós temos também a ideia da vizinhança. Então, o empreendedor vai vender um produto para um perfil específico. E dentro dessa dinâmica, ele vai pensar a cidade como um todo. A gente, no planejamento urbano, não pensa a cidade como um todo. Porque percebam, a regulação está restrita ao lote. A gente regula o lote. A gente regula a propriedade privada. Agora, é preciso pensar não só o lote, mas o conjunto dos lotes, o conjunto da cidade. Pensar a cidade como um todo. Perceba, a função social não deve ser apenas da propriedade, como o Daniel trouxe, deve ser da cidade também. E a gente tem se esquecido desse ponto. A gente questiona a função social da propriedade, mas se esquece da cidade. Uma cidade regulada de forma adequada é uma cidade mais eficiente que gasta menos. Então, uma cidade em que a densidade está vinculada de forma correta à infraestrutura é uma cidade mais eficiente, é uma cidade que gasta menos, é uma cidade que funciona. Agora, essa não é a cidade que é interessante ao mercado.
Porque o modelo que tem sido vendido é o do condomínio fechado. Pouco interessa o espaço público. Pouco interessa o espaço público funciona enquanto espaço de encontro, enquanto espaço de troca, como preconizava Hille Freve no Direito à Cidade. Então, os gastos excessivos com infraestrutura, se nós pensarmos no contexto de uma cidade mais eficiente, estariam a serviço, né, no caso, eles estão a serviço da iniciativa privada. Esses gastos seriam redirecionados para atender quem realmente precisa, que é aquela população informal. Ou seja, a infraestrutura só chega quando chega o mercado formal, quando chega o empreendimento, né? Seja de qual classe for. Né? Pode ser classe média alta. Então, os investimentos para o atendimento de demandas sociais. Esse é o objetivo. Então, nós estamos falando de valor e de território. Como é que eu invisto na cidade de forma a garantir um território mais justo, mais igualitário. Isso se chama planejamento inclusivo, a serviço de uma cidade sustentável. Essa cidade não pode ser entendida do ponto de vista da sustentabilidade como um contexto vazio e banal, né? Da forma como nós temos tratado esse contexto. Percebam que a ideia de sustentabilidade é atravessada por vários aspectos, por várias variáveis, entre elas econômica e social. Então não se trata só de sustentabilidade ambiental, é econômica e social também. Agora, mas o que é uma cidade sustentável do ponto de vista econômico e social? Aqui eu trago um exemplo de São Paulo. Essa é a Avenida Paulista, um dos principais centros econômicos do país. Certo? Durante a semana ela é ocupada pelo carro. Nós não estamos falando aqui do aspecto da regulação, mas sim de uma iniciativa por parte do poder público que promoveu nos últimos anos, nos últimos tempos, um cenário diferente para essa área da cidade. Se durante a semana ela é ocupada pelos carros, no final da semana, no final de semanas e nos feriados, nos domingos, nos feriados, ela é ocupada pelas pessoas. E é impressionante a transformação que se dá nesse espaço. Quem não teve a oportunidade de passar um domingo na Paulista, quando for para São Paulo, eu super recomendo. Porque é muito interessante tu ver o espaço se transformando a partir da apropriação das pessoas. Então a rua é fechada para os carros, a partir das 9, 10 horas, se eu não me engano, e a primeira população que costuma ocupar esse território são os esportistas. Então a quantidade de gente correndo, andando de bike, andando de roller, de skate nessa área, diferentes perfis populacionais, desde a alta renda até a baixa renda, todos estão no mesmo território. Claro, é uma ocupação efêmera, acaba o dia, a população de baixa renda volta para a periferia. Mas é uma iniciativa que promove uma crítica ao modelo de cidade que a gente tem produzido. É muito interessante tu ver quais as dinâmicas que acontecem nesse espaço. Ou seja, quando eu visitei essa área aqui em São Paulo, em outubro agora, se não me engano, estava dentro do contexto do Dia das Crianças. Então, a quantidade de atividades culturais e artísticas direcionada para o público infantil era impressionante. Então, uma série de ações, de atos, todos eles no espaço público. Apresentações musicais, bandas de rock, jazz, música clássica, tudo dividindo o espaço. Então, diferentes gêneros musicais, todos se apresentando na Paulista. Coreografia, em frente ao MASP, né, ao lado do Parque Trianon. Enfim, é um espaço democrático. Porque é possível a gente observar aqui diferentes perfis populacionais, socioeconômicos diferenciados. Né? Eu não preciso dizer quem é que teve essa brilhante ideia. Eu só tenho uma mensagem para vocês. Votem com consciência amanhã. Obrigado.